já está. Aí, gostei desse... Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro dia, né? Na verdade, é o primeiro dia da Expo UNA. Então, eu vou me apresentar primeiro como anfitrião do Eduardo, e depois eu apresento ele um pouquinho e passo a palavra. Não são poucos os meus alunos que eu estou vendo aqui, né? Tem bastante gente que eu não conheço, então eu tenho que me apresentar. Eu sou o professor Pedro, da administração e da engenharia. Tenho formação em administração e ciências contábeis e o PhD em engenharia de produção. Eu conheci o Eduardo quando eu estava estudando nos Estados Unidos. Aí eu aproveitei a deixa para ele poder conversar um pouco com vocês. Então, depois que ele fizer uma apresentação, vocês vão ter a palavra liberada, tá bom? Vocês podem abrir o microfone. Eu gostaria que vocês fizessem isso para fazer as perguntas, porque vai ser um bate-papo. Ele é novo igual vocês, então não precisa ter medo, não. Quero que vocês perguntem mesmo. Aproveitar o momento para tirar as curiosidades e perguntar, porque a carreira no Brasil, ela é difícil e, às vezes, a valorização não vem aqui, vem fora. Então, por isso que é a intenção que vocês conheçam, saibam quais são os caminhos, como é que tudo acontece, né? E que tudo é possível. Então, o Eduardo, eu chamo ele de Dudu, né? Eduardo, eu queria te apresentar, né? Esse é o Eduardo Tomazelli. Ele aceitou, e agradeço muito, viu, seu ter aceito o nosso convite O prazer é meu, que isso. Desse desafio e, né, para você se apresentar aí, conversar com essa turma, que é uma turma muito boa, uma turma muito enganjada. Então, sejam bem-vindos novamente todos. Muito obrigado pela participação. Obrigado de novo, Eduardo, e eu passo a palavra para você, tá bom? Eu vou parar o meu share aqui e você pode ligar a sua apresentação. Vou colocar a apresentação aqui rapidinho, então. Espera aí. Share. Slideshow aqui. Pronto. Opa. Boa tarde, boa noite a todo mundo. Meu nome é Eduardo Tomazelli. Primeiramente, queria agradecer ao grande Pedro, Dr. Papa André aqui, por ter me convidado a fazer isso aqui. Muito legal participar. E meu nome é Eduardo Tomazelli. Eu nasci em Americana, São Paulo, e eu estou me formando agora em engenharia industrial aqui nos Estados Unidos. Eu tive uma vida um pouco internacional por questão do trabalho do meu pai. Eu me mudei bastante, já morei na China, já morei na Itália, já morei na Alemanha, e a maioria por meu pai ter se mudado por causa da empresa e eu ter ido com ele, como família, né? E eu me formei no Brasil, estava matriculado para fazer faculdade no Brasil já, e por ter esse crescimento meio que fora, internacional, sempre desejo de ir para os Estados Unidos, mas não pintou nenhuma oportunidade até então. E eu ia começar a faculdade no Brasil, aí meio que do nada, meu pai foi transferido pela empresa para os Estados Unidos, no Tennessee, e com isso eu vim para cá com ele, né? Tentar ver o que ia acontecer. E eu me mudei aqui vai fazer uns 6 anos, e eu me formei agora, em maio, em engenharia industrial, como eu falei. E eu queria dividir um pouco dessa experiência com vocês. Qualquer pergunta, como o Pedro falou, um bate-papo. Se alguém tiver qualquer pergunta, só mandar aqui no chat. A gente pode parar a apresentação e aprofundar um pouco mais de alguns aspectos que vocês têm interesse. Então, um pouco isso, né? Quando eu vim para cá, primeiramente eu fiquei um semestre só fazendo a tradução das coisas da Escola do Brasil, e eu comecei num community college, né? Que depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso,
porque aconteceu algumas coisas com transferência das minhas notas do Brasil, isso aqui, e eu não consegui de primeira mão entrar na universidade, né? Então eu comecei numa community college, fiz meus primeiros 2 anos lá, e com isso eu consegui fazer a transferência para uma faculdade, né? Para a Universidade de Tennessee. Foi muito ralo, tive que trabalhar muito, né? Para você precisa de uma nota muito alta para às vezes fazer a transferência para um curso, uma faculdade maior. E foi assim, aí em janeiro de 2017 comecei e me formei agora em julho, maio. E como eu falei, engenharia industrial, me formei com honras, né, como se fala aqui. E eu também tive meio que um segundo curso, né, vamos falar, um, um curso secundário, eu diria, em Reliability and Maintainability aqui. Eu trabalhei pela faculdade também, fiz pesquisa pela faculdade, fui meio que representante de uma área da faculdade desculpa, de estágio e co-op, que eu também vou falar sobre as duas coisas. E recebi bolsas pela faculdade, que ajudou bastante, né? Porque eu trabalhei desde que eu comecei a faculdade até o fim dela trabalhando, né? Então, bolsa sempre bem-vindo. E assim, quando eu comecei aqui, eu vim com meu pai, como eu falei antes, né? Ele foi transferido pela empresa e a gente não tinha o green card no começo, né? Então não tinha como trabalhar, eu estava estudando. E aí quando a gente recebeu o green card, eu ainda não estava, eu ainda estava no community college e eu comecei a trabalhar como garçom aqui, né? Trabalhei como 1 ano como garçom, que foi um negócio, assim, eu diria que até agora uma das melhores experiências que eu podia ter possíveis, né? Porque eu me integrei à cultura, entendi melhor como que o pessoal americano funciona, como é trabalhar para um chefe americano e por aí vai. E aí depois que eu fui garçom, eu trabalhei como técnico de warehouse, que é um nome meio chique para buscar parafuso pessoal, pegar um negócio aqui e ali. Mas também foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi assim, eu comecei em engenharia, mas eu não tinha muita noção de nome de peças, como usar tal coisa, como principalmente no inglês, né? Como chama cada o parafuso, eu não sei em português, né? Mas em inglês eu aprendi por causa desse trabalho. E aí depois eu comecei a fazer a faculdade de Tennessee e aí eu falei, pô, agora eu preciso pegar uma experiência na engenharia, né? Tava faltando 2 anos para eu terminar a faculdade e eu não tinha nenhuma experiência em engenharia porque eu tinha acabado de receber o green card. E aí apareceu uma oportunidade, né, que eu também vou falar aqui, que tem algumas feiras de trabalho que as faculdades organizam, feiras para engenharia. E eu comecei a trabalhar para uma empresa que chama Altec. Como vocês podem ver, elas fazem caminhões, né? Chamam de utility, caminhão de utility, né? Que é quando corta, por exemplo, uma rede elétrica, o pessoal sobe lá com o caminhão, a gente faz o chassi que vem atrás. E no começo eu trabalhei co-op, que a co-op, quando você não faz faculdade, você só trabalha. Então, por 8 meses, eu me mudei para Carolina do Norte e eu só trabalhei como engenheiro de manufatura. E foi uma experiência fantástica, né? Porque foi o meu primeiro emprego de engenharia mesmo, primeiramente que me deu a confiança e assim uma grande alegria, né, de saber que eu escolhi a coisa certa, o curso certo, a profissão certa e foi um alívio muito grande, não alívio, eu diria, mas e aprendi muito como é trabalhar com o pessoal do chão da fábrica, porque eu estava lá a maioria do tempo, aprender como você ter uma data para terminar certos projetos, trabalhar com vários projetos, às vezes tinha 5 projetos que eu tinha que fazer ao mesmo tempo, né? E aí você se manter flexível, entender quando alguma coisa tem maior prioridade, saber o seu lugar na empresa também, porque você é um estagiário, você entender que você não é, nunca vai ser o seu projeto, você é a prioridade da empresa. Então, escutar, assim, para o começo de qualquer coisa, é escutar bem mais do que falar, né? E eu aprendi muito lá. E aí eu voltei para a faculdade e quando eu voltei para a faculdade, eu percebi que era aquilo e me motivou muito, né, para estudar mais, para entender que o que estava sendo ensinado para mim na faculdade era algo útil, algo que eu ia usar no meu futuro e quanto melhor eu aprender agora, menos eu tenho que ralar para aprender depois. Então, depois do meu primeiro estágio, minhas notas melhoraram muito, né? Foi aí que eu comecei a receber bolsa de estudo, essas coisas.
E aí eu voltei para essa mesma empresa e uma coisa que eu sempre li bastante, meu pai, ele sempre falou para mim, tente sempre trabalhar em maior número de departamentos numa empresa, né, para você entender a foto por inteira do que é a produção de alguma coisa. Então aí eu voltei como estagiário dessa vez em design, engenheiro de design, que é fazer esses caminhões num software chamado SolidWorks. Aí eu voltei de novo para estagiário de qualidade, né? Controle de qualidade, entender como defeitos, todo aquele papo de Six Sigma, de Green Belt, que todo mundo fala, como que ele é realmente colocado para fazer uma empresa produzir melhor, para ganhar mais dinheiro, né? Que no fim das contas, a empresa quer ganhar dinheiro, e defeito é o câncer do dinheiro, né? Enfim, aí eu voltei para a faculdade depois desse verão, e aí eu consegui um emprego de engenharia enquanto eu fazia faculdade. E esse foi um semestre bem difícil, né? Que eu estava fazendo uma carga horária grande. Eu estava trabalhando para a faculdade e estava trabalhando para essa empresa também, como estagiário de engenharia industrial. Então foi outro momento da minha vida que eu tive que crescer bastante, amadurecer e ter mais de ter a escola e 2 trabalhos, né? Que foi algumas horas sacrificar uma diversão, às vezes até dormir um pouco menos, mas valeu a pena se vocês tiverem essa oportunidade. Eu agradeço muito eu do passado ter feito isso e todo mundo que me deu a força, né, claro. Então lá era uma empresa menor, que a Altec era uma empresa de médio a grande porte e a Correct Craft era uma empresa menor. Só tinha uma linha de produção e a Altec tinha acho que 25 ou 28. Então você muda um pouco. Eu tive por eu ter toda essa experiência, mas uma certa experiência na Altec, eu tinha muito mais autonomia. Meu chefe falava o que ele queria que eu fizesse e ele não se importava muito como eu faria aquilo, né? Então foi outra experiência muito legal. Cresci muito, aprendi muito, né? Porque quando você não tem aquele manual do que fazer, você só tem que dar o fim, explicar por que você fez, explicar por que não tem como fazer desse jeito, você também acaba crescendo bastante, né? E aí eu voltei em dezembro, tinha mais um semestre, e nesse semestre eu fiz pesquisa pela faculdade com um professor de uma aula que tem a ver ao trabalho que eu consegui, que era sobre forecasting e machine learning, que foi muito legal também. E aí, praticamente, os últimos 8 meses do meu curso, eu estava procurando freneticamente um emprego pós a faculdade, né? Que é alguma coisa meio maluca às vezes, porque você tem que dirigir para lugares longe, até voar para alguns estados diferentes para fazer entrevistas. Foi outra experiência muito legal. E depois de vários nãos, né? Eu recebi 2 propostas e acabei decidindo ir pela PepsiCo, que essa outra coisa que eu queria tocar no assunto, que às vezes é meio frustrante você ser um bom aluno tal, aí chega no fim, você tem experiência, mas conseguir emprego, mesmo aqui, né, foi um negócio bem complicado, assim, eu diria que eu fiz umas 40 aplicações e fui chamado para 8 rounds de entrevista e acabei recebendo só 2 propostas, né, então vou tocar nisso depois, mais uma vez na apresentação. E aí agora falando um pouco mais, não da minha experiência, mas sim sobre o que qual é o processo de entrar na faculdade aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, primeiro tem aqui à esquerda o TOEFL, né? Que é o curso de inglês, a prova de inglês que você tem que fazer para ser aceito na faculdade aqui. E depois tem o SAT ou ACT, que são os Enems daqui, acho que bem parecido até. E eles também olham as suas notas do ensino médio, que é onde a coisa pegou para mim, né? Que eu sempre fui um bom aluno, mas nunca só de tirar 10, né? Então aqui é um pouco diferente. O pessoal liga muito mais para a nota e é bem mais fácil aqui também o ensino médio comparado com algumas escolas no Brasil. E, bom, é isso. E aí, como eu falei antes, eu comecei num community college, fui para uma universidade. E eu queria falar um pouco da diferença dessas duas coisas. Porque o community college, principalmente a coisa dele é bem mais barato, né? Do que a universidade, ele é menor.
O curso é de 2 anos, você pega certificados ou um curso técnico, mas muitas pessoas fazem os primeiros 2 anos e depois fazem a mudança, a transferência para uma universidade para conseguir o curso de bacharelado, que se diz, né? E a moradia, geralmente na faculdade você mora lá perto, e no community college é bem parecido com assim, faculdade no Brasil, geralmente o pessoal não mora na faculdade, sim, ao redor, é mais ou menos assim. E eu gostei muito de ter ido para community college primeiro, assim, principalmente para entender, né, o que é estudar nos Estados Unidos, o que é fazer um curso de engenharia, porque cálculo 1, cálculo 2, o negócio fica um pouco mais complicado, né, do que você aprende na escola. Então, eu gostei dessa introdução, né, que é estudar nos Estados Unidos. E também queria falar um pouco mais sobre o processo de estagiar nos Estados Unidos, que eu sei que a questão do currículo, do CV, o formato é diferente do Brasil, mas eu acho que existem algumas coisas que, independente onde você está, é importante você ter essas coisas na cabeça. Eu acho que é importante você ter informações claras e diretas no seu currículo, não entrar em muito detalhe sobre as coisas, porque às vezes é melhor a pessoa ver, assim, o resumo do que você fez, aí você expande com ela na entrevista. Geralmente é uma coisa que eu cometi esse ano no meu primeiro currículo. E seja sincero em entrevistas, né? Mas lembra que você está colocando, se você quer se colocar, você quer se destacar. Então não se esqueça de, assim, continue humilde, continue honesto sempre, mas não esqueça que você está lá para impressionar alguém, né? Então, e todo mundo começa do zero. A primeira vez que eu consegui meu primeiro estágio, a única coisa que eu tinha no meu currículo era ser garçom, que não tem muito a ver com a engenharia, mas eles estão procurando alguém que tem a capacidade de fazer certas coisas e não tão focados na sua experiência ou de engenharia, principalmente no começo, né? E durante a entrevista, tem uma coisa aqui que o pessoal fala bastante, que é a metodologia STAR, né? Que é situação, tarefa, ação e resultado. Quando você recebe alguma pergunta na entrevista. E isso me ajudou bastante em você ter uma resposta estruturada, né? Então você não enrola muito, você não se perde no que você está falando, e isso ajuda bastante. Só se alguém tiver alguma pergunta mais sobre isso ou quiser expandir, olhar, acho isso bem interessante. E a segunda coisa é pesquisa a empresa. Eu acho que uma coisa que pode diminuir a chance de você conseguir um estágio ou um emprego é a pessoa achar que você só quer um emprego ou um estágio. Você quer passar a impressão de que você quer o estágio lá, você quer um emprego naquela empresa, e o porquê. E como você transmite isso num pequeno período de tempo, em poucas palavras, é você pesquisar a empresa. Que às vezes a pessoa pergunta, por que você quer trabalhar nesse departamento? Bom, você já sabe a empresa, fala, porque essa empresa faz desse jeito, trabalha com isso, então você se destaca muitas vezes, né? E outra coisa é que independente de onde você está, é o body language, né? A sua lei, como você olhar no olho, um aperto de mão, você sentir confiante, né? Olhar no olho da pessoa sempre, por aí vai. E acreditar no seu potencial e ser você mesmo, porque muitas vezes o pessoal, ele olha, além dele querer uma pessoa preparada, claro, com notas boas, estágios, por aí vai, e você quer também ser você mesmo, né? Porque você não vai conseguir fingir ser outra pessoa e não tem nem porquê. Acredite em quem você é, seja você mesmo e vá lá preparado que não tem como dar errado. E aqui nos Estados Unidos, não sei se é assim no Brasil, você vai numa feira de trabalho e depois dessa feira você vai para o round de entrevistas, né? Então, e eu acho que as coisas que estão aí podem ser usadas com vários setores da vida, né? Que é ter um elevator speech. O que é o elevator speech? É você ter 1 minuto para você falar sobre quem você é, o que você fez e ter isso pronto, né? Porque às vezes você conhece alguma pessoa que pode te levar para alguma oportunidade, então ter isso preparado assim na sua cabeça. Se vestir de uma maneira profissional é sempre importante.
nos Estados Unidos, você tem inúmeros brechós e até às vezes a faculdade te ajuda a alugar terno, essas coisas. Então, não sei, o importante não é você ter um terno caro ou se vestir. Você não está indo lá para um show de fashion, né? Você está indo lá para ser uma pessoa profissional. Então, camiseta por dentro, tal. E aí o co-op versus estágio, falei um pouco sobre isso, que é o co-op, você não está na faculdade, você só trabalha 40, 45 horas por semana normal. E o estágio você continua ou você faz no verão ou você faz durante a faculdade, né? E como decidir entre ofertas, que nem acho que chega uma hora que você tem que confiar no seu tato, assim, o que você sente, onde você se sentiu mais confortável, que pessoa você achou que tem mais a ver com a sua personalidade, a empresa, e confiar no que você sabe, né? Não ficar pensando que muitas vezes você ficar focando em dinheiro, ficar focando em localização, é perto de casa, é conveniente. Você focar mais na conveniência do que na importância, às vezes pode ser uma coisa muito prejudicial para o seu início de carreira. Então, fazer a coisa certa não é uma coisa fácil, né? Bom, e aí depois fez tudo isso, entrou na faculdade, os estágios e co-ops, aí entrada para o mundo profissional, né? Primeiro, LinkedIn, a foto que eu tenho na minha apresentação, eu tirei numa feira de graça, o pessoal tem câmera lá, como eu estava falando para o Pedro antes, que ele estava me zoando um pouco da minha foto, eu falei para ele que foi um amigo meu, né, apareceu de graça lá no e-mail, eu fui de shorts e terno tirar foto, então dá seu jeito, dá seus pulos de parecer profissional, de aproveitar as coisas que aparecem na sua frente, né, e não ter medo e nem preguiça de correr atrás. Então, montar um LinkedIn legal, assim, tem muitos vídeos que ensinam no YouTube como fazer, ou no Google mesmo, né? Então, não vou entrar em muito detalhe. Tem o Glassdoor aqui, né? Que é uma coisa interessante, que ele fala um pouco sobre a empresa, como se fosse um Yelp para a empresa, né? Então, antes de você começar o processo de querer entrar numa empresa, você fazer uma pesquisa nela um pouco, assim, eu quero trabalhar lá, é um lugar que ajuda o pessoal, que não sei, tem muitas informações num site como esse. E aí a terceira coisa, e isso eu acho foi crucial para mim, é não ter medo de pedir ajuda. No começo eu não estava tendo feedback, porque para mim foi muito fácil conseguir estágio, mas foi complicado de conseguir o emprego pós-faculdade, né? E para todos meus amigos foi uma batalha, né? Aquela coisa. Mas quando não estava indo legal, eu pedi para professores me entrevistarem, eu pedi para pessoas diferentes, o que eles estavam fazendo de diferente que eu estava fazendo, e até mandar e-mail para pessoas que falaram não, assim, como eu posso melhorar para uma próxima entrevista. Então, aquela coisa, o máximo que você pode ouvir é não, né? E às vezes você recebe um feedback muito positivo, muito construtivo, né? Que você pode construir em cima disso e melhorando. E acho que a quarta coisa, a mais importante, é você não perder a motivação depois de ouvir não várias vezes, né? Que às vezes, pô, você começa a questionar o que você está fazendo, questionar como você está fazendo, por ter algumas falhas, né? E não, isso não pode acontecer. Se você acredita no que você está fazendo, você está fazendo o negócio de uma maneira legal, uma maneira certa, se esforçando para melhorar, é uma questão de tempo. Mas o importante é não perder essa motivação depois dos não, né? Acho isso muito importante. E, bom, é isso. Opa, tem uma pergunta aqui. Onde está o chat? Deixa eu ver aqui. Opa. Oi, Aline, tudo bom? Aqui, sobre morar nos Estados Unidos. Como foi a adaptação e como é trabalhar aí? Pois, como você disse, os empregos americanos são diferentes e, além disso, as leis trabalhistas aqui também, elas são diferentes, sim. E, assim, primeira coisa das leis trabalhistas aqui é o pessoal não tem, assim, o pessoal é demitido com bastante frequência, né? Então, assim, quando eu saí do Brasil eu tinha 18 anos, então eu nunca tive algum trabalho com um nível de pressão, né? Mas mesmo quando garçom, o pessoal não podia pisar muitas vezes na bola antes de perder o emprego, né? Então, aquela coisa da disciplina aqui é muito levada a séria. E, por exemplo,
na Altec, quando eu trabalhava no chão da fábrica, eu não sei se tem isso no Brasil, mas aqui eles tinham uma pontuação. Por exemplo, se você chegava atrasado um dia, era um ponto. Aí você era pego no telefone, outro ponto. E acho que o pessoal tinha 10 pontos e perdia 2 pontos a cada ano, né? Então, o pessoal aqui leva bastante a sério tudo, né? Independente que área, em que nível da empresa você tá. E a adaptação foi, falar bem a verdade, de todos os países que eu mudei, os Estados Unidos foi o lugar mais difícil de me adaptar. O pessoal aqui foi bem mais frio do que em qualquer outro lugar, mesmo na Alemanha, fiz amigos muito rápido, me adaptei muito rápido, mas aqui demorou um tempo, né? Principalmente no sul dos Estados Unidos. E um pouco foi isso. Mas, como eu disse, quando eu estava trabalhando como garçom, você entende um pouco melhor como funcionam as coisas. E sobre adaptação, foi aquela coisa, sempre entrei em qualquer lugar e no começo ouvi muito mais do que você fala e aí você vai, deixa eu mudar isso daqui. Pessoal, tudo tá vestido assim, calça para dentro, ninguém faz isso, todo mundo faz desse jeito. E perguntar, né? Sempre, o pessoal é sempre muito bem-vindo. Comigo sempre foi sobre perguntas. E aí eu fui me moldando com o tempo. E acabou dando certo. Eu respondi a sua pergunta, Aline? Tem mais alguma pergunta? Doutor, deixa eu Não, falar pra galera. obrigado, Eduardo. Tá bem respondido. Pessoal, Obrigado. podem abrir o áudio, viu, Heitor? Quer abrir aí? Abre aí, pergunta no áudio, fica mais gostoso. Não precisa ter Tranquilo. medo, não. Ele é novo, igual vocês, viu? O Heitor falou aqui sobre o seu inglês. Você foi para os Estados Unidos com alguma base já ou teve que aprender tudo aí? Bom, como eu disse, tive muita sorte, né? Porque quando eu morei em outros países, eu estudei em escolas que falavam inglês, né? Então, quando eu cheguei aqui, ele estava um pouco enferrujado, mas eu já tinha uma base, né? Mas uma coisa que eu recomendo a qualquer pessoa que quer aprender uma língua, assim, você chegar aqui, é aquela coisa, evita o máximo possível falar português. Óbvio que por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu achei o Pedro e a gente, claro, ficou amigo rápido, né? Porque assim, encontra alguém que entende a sua cultura, fala a sua língua, é um negócio bem melhor. Mas você, às vezes, de propósito, se forçar a sair desse meio confortável, né? Você cair de cara, falar errado, aprender com o tempo. Quando eu fiz meus primeiros amigos aqui americanos, eu falava, se eu falei errado, corrige. E no começo pode ser um pouco frustrante, mas uma hora você chega lá, todo mundo chega lá, o importante é só cada dia a dia você estudando, eu tentava ler audiolivros, né, que você lia e escutava ao mesmo tempo, baratinho, achei uma coleção numa loja e é isso. Mas a questão da engenharia em inglês foi uma dificuldade, por isso que eu, outra vez falando, né, começar numa community college ajudou bastante, né, porque ela é bem mais fácil também, assim, é meio difícil de falar isso, mas eu achei ela bem mais fácil que a faculdade. Então, começar a engenharia em inglês, uma faculdade um pouco mais fácil, também ajudou. Dudu, te perguntar, porque para mim foi um jeito, mas por causa da idade e tal, mas fora da universidade e tal, na rua. Se você fosse falar alguma coisa, estivesse com dificuldade, você sentiu que o pessoal te ajudava? Bom, eu acho que depende, assim, é uma pergunta meio difícil, né? Porque depende muito da pessoa, primeiramente, né? Porque tanto aqui, quanto no Brasil, quanto em qualquer lugar, tem pessoa legal e pessoa chata, né? Então, e a segunda coisa, às vezes, como você pergunta, né? Porque eu nunca recebi um feedback negativo quando você fala, olha, eu não sei falar essa palavra, eu queria falar isso. Aí você explica, às vezes entra no Google Tradutor, você pergunta a pessoa como fala e também aquela coisa, né? Às vezes você encontra um cara meio chatão, meio mal educado e não se importar, né? Bom, vou pro próximo e não deixar se abalar. Acho que é o mais importante quando você está aprendendo uma língua. É a pergunta da Ana. Aí, Quer que eu leia para você? Eu vou ler a pergunta de quem estiver com vergonha, viu, Ana? Boa noite, Eduardo. Quando começou a trabalhar na sua área de formação?
viu muita diferença do estágio e como você imaginava? Opa, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, assim, quando você trabalha de garçom, você tem uma boa noção do que é trabalhar de garçom, assim, né? Você não pode entrar numa linha de produção, numa fábrica de manufatura e perguntar pro pessoal, né? Mas eu achei de uma certa maneira, eu fiquei surpreendido do quanto parecido quanto eu imaginava ia ser. E o quanto parecido como, assim, as aulas na faculdade falavam que ia ser, né? E principalmente na manufatura, né? Você via, nossa, esse negócio de 5S, de Six Sigma, questão da qualidade, questão da liderança, você via bastante isso, né? Então, foi aquela coisa, eu cheguei lá, no começo foi um negócio bem, como eu posso dizer, foi muita informação, mas não foi fora do esperado. O que foi difícil, diferente, foi assim, é o tempo de adaptação, né? Porque você é treinado primeiro, aí depois você conhece as operações, aí o pessoal na Altec, pelo menos, por 2 semanas, eu ia pulando de linha em linha e eu ficava o dia inteiro com o cara que estava trabalhando lá para aprender como ele fazia tal coisa. Porque não adianta nada você fazer um projeto e falar para alguém te ajudar ou montar alguma coisa para você, se você tem a menor noção do que como é uma solda, coisas diferentes de uma solda. Então, aquela coisa, a faculdade te dá a base. Só que você chegar lá e se adaptar. E sempre, como eu falei, isso é uma coisa que para mim foi a minha maior fortaleza no começo, é fazer perguntas boas, correr atrás da informação e sempre ouvir mais do que falar, né? E foi isso. E eu achei muito, como eu falei, foi interessante trabalhar na área de formação e me ajudou bastante nos estudos depois. Conta aí, qual curso que você ia fazer mesmo antes de ser produção? Bom, eu queria fazer marketing e meu pai não ficou muito feliz com essa decisão. E aí ele estava me mostrando, porque eu sempre conversei, sempre achei que meu pai fez engenharia, sempre achei o trabalho dele interessante. Aí teve certas conversas, eu até conversei com outras pessoas que faziam engenharia, que eram às vezes até chefe do meu pai. E aí no final eu falei, vamos tentar, parece um negócio interessante, mas como eu falei, hoje foi a melhor decisão da minha vida. Sim, a engenharia, assim, óbvio, ela te dá toda uma informação técnica, uma maneira estratégica de pensar, mas ela também desenvolve o seu caráter, né? Assim, a ética de trabalho começa lá, né? Porque eu tive dificuldade no começo, mas depois você começa a pegar o jeito, começa a entender as coisas assim. Você está no cálculo 1, assim, entende o cálculo 1. Porque o problema do cálculo 2 é quando você não entende o cálculo 1, você tem que voltar lá para ver o que era aquilo. E por aí. Boa noite. O mercado estadunidense. Palhinha de novo. Opa, já vi aqui. Opa, peraí, eu pulei uma pergunta. Espera aí que eu vou ler para você. Opa, Do Housley Washington. Por que você escolheu os Estados Unidos ao invés de outro país? Seria por conta dele ser um país de primeiro mundo? oportunidade. Eu ia fazer esse curso no Brasil, estava muito feliz que eu ia fazer esse curso no Brasil e meu pai falou para mim, a gente vai se mudar para os Estados Unidos, eu entendo se você quiser ficar aqui e ou ir para lá, né? Aí fiz uma certa pesquisa, vi que tinha umas faculdades lá legais e eu fui para lá, sem saber se ia dar certo, sem saber o que ia acontecer, né? Porque eu nunca fiz nenhuma pesquisa, não sabia como funcionava e ver que ia rolar, né? Porque, assim, a oportunidade dos Estados Unidos, eu nem sabia se ia ser melhor ou não, mas o pessoal falava que era legal, então eu fui, né? Pra ver como é que era. E acabou dando certo e acabei ficando por aqui, né? Então, assim, falar bem honestamente, a minha experiência aqui foi bem melhor do que eu achei que ia ser, né? Assim, a questão de estágio, a questão de emprego, a questão mesmo na faculdade, foi um negócio que eu não estava esperando que ia ser assim quando eu mudei para cá. Mas eu acho que conversando com amigos, a maioria dos meus amigos ainda são do Brasil, né? E a diferença, existem diferenças, né? Óbvio, mas
os princípios são bem parecidos, né? Aí, mas eu fiquei aqui também por questão da minha família, queria ficar com eles, e acabou dando certo. Então, fiquei por aqui. Tem outra pergunta da Aline. Boa noite. O mercado estadunidense é bem receptivo para profissionais exercerem suas profissões, mesmo sendo formados em outros países? Bom, vou dar alguns exemplos, né? Primeiramente, o grande Dr. Pedro Papandré, né? Professor Pedro Papandré, ele veio para cá e acho que Pedro, 80% dos professores aqui nos Estados Unidos vão ser de outros países, né? Uhum. E eu também tenho experiências com outros brasileiros que estão na faculdade. Um exemplo ele era assistente de professor e trabalhava aqui também, faz engenharia também, um cara sensacional, o Guilherme. E ele veio para cá num curso de Lean pela faculdade e ele fez um projeto excelente. Então, no que ele fez um projeto excelente, o professor da faculdade falou: você não quer vir para cá ser meu assistente? E ele está fazendo PhD aqui. Então, eu acho que, pelo que eu vejo, o pessoal está bem mais ligado à sua ética de trabalho, à qualidade do seu trabalho, do que de onde seu diploma é, né? Então, queria falar com o Pedro sobre isso também, porque ele veio para cá e ele é um exemplo disso, né? Porque eu vim aqui por questão do meu pai e por meus esforços aqui acabou dando certo. Mas o que você acha, Pedro? Aline, eu vou te ajudar nessa, viu, Dudu? A gente estava antes com o Éder, que é o próximo, que vai ser o próximo bate-papo nosso. E o Éder, ele é de Pouso Alegre, é formado aqui em Santa Rita, é amigo meu de infância, trabalhou na Uzi Minas e agora está trabalhando nos Estados Unidos. Então, é receptivo, sim. E é exatamente o que o Eduardo falou. Eles são muito mais ligados no quem você é do que onde você formou. Isso com certeza. Então é bem receptivo. E um dos motivos de eu chamar o Eduardo e o Éder hoje é exatamente isso, para vocês perceberem que a gente não precisa ficar ligado na cidade, no estado, no país. A gente tem que ficar ligado na oportunidade. E a oportunidade Exatamente. existe. E às vezes é desse jeito que o Eduardo falou aí. Você faz um projeto e a pessoa fala: quer vir trabalhar comigo aqui? Aí é a questão do medo. Se você tiver medo, você não vai. Se você não tiver medo, você vai e vai se dar bem. Falou bem. Questão de oportunidade, né? Apareceu. Não pode ter medo. Ô, Dudu, e a questão da pandemia? Vai começar na Pepsi já home office? Como é que vai ser isso? Bom, então, não sei, rapaz. Porque, falar bem a verdade, quando começou aqui, eu estava conversando com alguns amigos meus e estava rolando um negócio de cancelamento de emprego ou o pessoal postergando para uma outra data. E aí eu recebi um e-mail da Pepsi falando: tá tudo certo, pode fazer sua mudança. E eu não recebi nenhuma informação se vai ser home office ou se eu vou lá, né, na office mesmo trabalhar. Então, vamos ver. Mas a grande maioria do pessoal está fazendo home office, né? Mas da sua área, tem jeito? Que você vai trabalhar Então, lá? eu conseguiria... Eu consigo imaginar as primeiras semanas, porque a primeira semana é mais treinamento, mais... Você não é um membro efetivo, assim, da empresa ainda. Então, um amigo meu, ele está fazendo a primeira semana em casa, aí a empresa está pagando para ele fazer o teste e ele vai para lá trabalhar. Aqui nós estamos todos em home office. Aí, enquanto o pessoal tá perdendo o medo aí, mas conta um negócio para mim. Você falou que aí foi o lugar mais difícil, mas é igual eu perguntei pro João, né? Eu sou muito curioso com alguns países. Eu tenho vontade, mas não tenho, a palavra é essa, não tenho coragem de conhecer, né? Um deles é a China e o outro é a Índia. Mas e na China, como é que foi? Lá é mais fácil de ficar amigo do pessoal do que aí? Foi? Nossa, a China foi um negócio meio loucura, né? Eu fui para a China quando eu tinha 12, 13 anos.
E, assim, hoje, assim, faz tempo que eu não vou para a China, então isso vai fazer mais de 10 anos, 12 anos que eu morei lá, né? Então, muita coisa mudou muito rápido lá, então o que eu falar para você pode ser diferente hoje em dia. Mas, primeiro que eu morava num condomínio com o pessoal mais internacional e a escola também era internacional, né? Porém, eu sempre tive uma grande curiosidade, eu ia com meus amigos em mercado chinês, até arranhava um chinês lá, mas o negócio é meio... Só uma história que eu acho interessante e engraçada, né? A primeira vez que eu cheguei lá, eu falei, pá, vamos para um supermercado, né? Para ver como é que é, tal, diferente. E aí, do nada, o pessoal começa a te rodear, assim, né? Tipo, nossa, um cara que não é diferente, não sei. E na hora, você mora no Brasil, fala, nossa, já era, vou ser assaltado aqui, né? E aí o pessoal começa a tirar foto, pedir seu e-mail, uns negócios meio diferenciado, né? Mas a China, nossa, eu achei que foi uma experiência sensacional. O pessoal é muito acolhedor, o pessoal é muito disposto a falar sobre a história. Calma, né? Falar sobre a história, sim. Mas eu recomendaria, se tivesse uma oportunidade para a China. Eu estava querendo voltar para a China quando eu terminei a faculdade, fazer meio que um mochilão por lá, fazer uma viagem com meu pai. Só que aí deu a pandemia e aí cancelou, né? Mas a China é um lugar fantástico, é diferente. Foi o lugar mais diferente que eu já fui de qualquer lugar, sem dúvida. Porque lá, hoje em dia, ninguém tem iPhone, é tudo Huawei, não sei como fala direito o celular. Dieta completamente diferente. Nossa, comia uns negócios lá que eu nem perguntava o que era, eu só comia. E é isso. Mas ainda queria saber, eu ainda quero saber mais coisas. E aí, galera, mais Não, perguntas? Pode perguntar, senão eu vou começar a pedir para contar as histórias que eu quero saber. Porque, então, você falou, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, mas eu não tenho muita coragem. E uma coisa que eu tenho muito medo é exatamente a comida. Aí nos Estados Unidos eu sofri com a comida, porque é só gordura, né? Você não tem uma comida saudável e tal, aí é muito caro. E arroz, nossa, eu gosto muito de arroz, era muito difícil, eu tinha que ir em restaurante chinês para comer arroz. E eu fico imaginando lá, como é que é a comida, como é que vai... E a não. comunicação, eles falam inglês bastante, eles estão... Bom, o pessoal, quando eu fui para lá primeiramente, o pessoal, assim, o pessoal não falava muito inglês, mas se você vai num restaurante, eles sabem falar as coisas necessárias, né? E, sei lá, tinha vários jeitos, né? Por exemplo, para se movimentar lá, né? Porque o pessoal dirige meio que maluco. Então, todo mundo pega táxi. E táxi é bem barato lá, né? E aí, o que você faz? A gente saía de casa com um tolho assim de cartão. Aí você só mostrava o cartão onde você quer ir pro taxista e ele te levava. Então, tranquilo. E questão de comida, nossa, cara, eu comi muito bem lá. Porque nos Estados Unidos eu tive que aprender a cozinhar, né? Agora eu sou um cozinheiro aqui, porque também acho sem condição, né? Porque o barato aqui é o gorduroso. Pô, você não gosta. E, mas na China é diferente. Na China, eu comi muito bem na China, pelo que eu me lembro. legal. E na Europa? Na Europa é mais tranquilo, né? Aí na Itália foi tranquilo, né? Na Alemanha também. Na Alemanha demorou um pouco para me acostumar também, que é uma comida meio diferente. Comi bastante coisa que eu nem conhecia que existia lá. Mas na Itália é tranquilo, né? Na Itália se come muito bem. Dudu, a galera não tem muitas perguntas, mas aí eu queria que você dissesse, se você quiser fazer fechamento, é bom que já deu um tempo suficiente. O que eu tenho certeza, porque sempre que eu conto as minhas histórias, o pessoal fica muito curioso. Então, eu tenho certeza que eles gostariam de saber, do mesmo jeito que vão perguntar para o Edão depois, qual que seria o primeiro passo? Pensa assim, estou aqui, formei aqui, não quero trabalhar aqui. O que você acha que ia ser o primeiro passo?
Se fosse para você dar uma dica, assim, o primeiro passo. Bom, vou dar um exemplo do que um amigo meu fez. Ele fazia faculdade no Brasil, estava terminando, e aí, de novo, apareceu a oportunidade de ele vir para cá e ficar na casa de uma amiga dele que estava aqui e estudar. Você não precisa de visto, né? Você não de green card. Você não precisa de green card para vir aqui trabalhar. Desculpa, você não precisa de green card para estudar. Aí o que ele salvou, poupou uma grana, veio para cá e começou no Community College, foi onde eu conheci ele. O Community College não é nada muito caro como uma faculdade, né? E você pode trabalhar na faculdade, por exemplo, se você tem um emprego na faculdade, você pode trabalhar sem o green card. Então, eu acho que o primeiro passo é salva uma grana, vem para cá, é uma aposta. Você tem que arriscar, né? Você vem para cá, entra num community college, que é mais barato, rala de estudar, porque para você transferir num community college para uma universidade, assim, que aqui o GPA é por A, B e C, né? O B seria você precisa ter uma média de 80, de 0 a 10. Pelo menos 8,5 por aí para conseguir fazer a transferência. Vem para cá, arranja um emprego na faculdade que não é difícil de fazer, ralo na faculdade. Aí depois, quando você tiver uma nota boa, você consegue aplicar para bolsa. Então você vai pagar ainda menos na faculdade, continua ralando, aí você muda para a faculdade, que se suas notas forem boas, não é difícil. E no caso dele, ele fez alguns financiamentos, que não é também nada fora desse mundo. Assim, é óbvio, com bolsa ajuda bastante, né? Então, quanto mais ele estudar, mais fácil vai ser aqui. E aí, de novo, conseguiu um emprego de pesquisa na faculdade. E aí a namorada dele e ele, americana, eles casaram. Aí ele pegou o green card e começou a trabalhar. Mas existem pessoas que não têm o green card e que eu diria que a maneira mais fácil é ir do lado acadêmico do que do lado profissional, né? Que você conseguir um master pago pela faculdade, então um PhD pago por eles, né? Se você só tirar 10, acontece. Então, como é que tá aí para master de outros países? Master ou mestrado, viu, pessoal? Isso. Para quem é de fora, no seu caso, foi fácil, você tinha estudado aí, mas você tem ideia como é que tá isso para o pessoal que é de fora? Bom, eu acho que de qualquer jeito você teria que fazer o TOEFL e o GRE. Aí o GRE eu não coloquei aqui na apresentação porque é pro mestrado, né? Mas você fazer o TOEFL de qualquer jeito, esse GRE que é como se fosse um Enem nível 2, né? Que é o SAT nível 2, bem parecido até. E aí que nem aquela coisa, se você tem notas excelentes, cartas de recomendação, você consegue bolsa para vir estudar aqui de qualquer jeito, né? O Guilherme, que está fazendo o PhD dele aqui, ele está trabalhando como assistente de professor e ele pegou o Master aqui, está pegando o PhD agora, pagando sendo assistente de professor. Então, aquela coisa, corre atrás, pergunta para as pessoas que você sabe que fazem uma coisa ou que conhece alguém e você tem que se destacar. Eu acho que de qualquer jeito, você se destacar é o caminho mais certo. Você falou um negócio interessante que depois que a gente está lá, a gente consegue aprender a falar, ouvir, mas a parte escrita para quem está aqui é o principal. É saber ler e escrever em inglês, porque as provas tem uma partezinha lá de escuta, mas o principal é ler e escrever. Aí depois que está lá, em 2 meses, você já está falando bem, 3 meses. Então tem que focar mesmo, estudar a língua, né? Dá muito trabalho, né? Do esquema de documentação para traduzir. Você traduziu, você pagou ou você conseguiu? Não, é pago, né? Não tem jeito. Mas você tem ideia de quanto ficou só as traduções? Putz, esse foi com meus pais, mas é um processo que é um pouco longo, né? Como eu disse, praticamente no primeiro semestre aqui foi só esperando para o negócio ficar
pronto para fazer as aplicações. Mas o TOEFL também não é uma prova barata, você tem que pagar para fazer. E como eu falei, é um investimento, é um risco, né? Mas eu diria que vale muito a pena. Tem também alguns programas, o Sony, não sei se você lembra, você deve ter conhecido o Sony. Sim, sim. Tem um programa de Lean que ele faz todo ano, esse ano não vai conseguir fazer, que é um programa de Lean Manufacturing, de Six Sigma, que são 15 dias, se eu não me engano, 15 ou 20 dias. Aí você paga, fica lá, eles arrumam tudo, transporte, tudo, e faz o curso lá. Então, para quem quer já pensar no início, né, negócio mais simples, ir, já conhecer, fazer os primeiros contatos, esse tipo de curso é muito bacana, viu, galera? Vocês podem pensar nisso. E outra coisa, Pedro, se qualquer um tiver algum interesse mais sobre ou esse curso ou alguma pergunta sobre o que a gente falou hoje, pode passar meu e-mail, entrar em contato, que eu não ligo de talvez ajudar alguma coisa. Põe o seu e-mail aí no chat, Dudu. Vou colocar aqui. Eduardo, Oi. sou eu de novo. É muito difícil para a gente conseguir casa para, assim, porque assim a gente vê muito tipo intercâmbio, né, que fala. Aham. É mais complicado? Como que funciona para fazer isso? Bom, a questão Para de poder conseguir moradia, moradia e tal. então, aqui tem uma coisa que chama Craigslist, né, que é meio que um anúncio no jornal. E aí o pessoal que mora pela faculdade, às vezes, esse é o jeito mais, assim, fácil, né? Que eu morava, por exemplo, com era um apartamento que tinha mais 3 pessoas, né? Para o aluguel ficar um pouco mais acessível. Então você vai nesse Craigslist e tal, aí você vê os anúncios, assim, eu quero um colega de quarto, aí você vai lá conhecer e é aquela coisa, ou você chegar aqui, e essa outra coisa que é maravilhosa sobre a comunidade brasileira, né? O pessoal brasileiro que está aqui já, nossa, me ajudaram muito a entender as coisas, como olhar e tal. E, assim, hoje a internet também facilita muito, né? Se você coloca apartamentos em tal lugar, aparece alguma coisa, né? Aí você vai lá conhecer e ver como é. O meu aluguel na faculdade, ele ficava por média, com eletricidade, tudo ficava por média $500 por mês. Assim, só para você ter uma noção de moradia. Mas, assim, aquela coisa, dividia banheiro, o quarto era pequeno, não era nada. Enfim, respondi essa pergunta. É a Aline, né? Isso. Porque assim, eu até tenho alguns parentes que moram nos Estados Unidos e em alguns outros países também. Mas eu tenho vontade de estudar fora. Mas assim, não tenho. Fugindo um pouco da questão da família, assim, porque são pessoas mais distantes, não tão próximas, né? São parentes Aham. mais distantes. Para conseguir mesmo, assim, a questão de moradia, sem conhecer outras pessoas, entende? Porque, tirando essa parte da família, não tem conhecimento de outras pessoas que moram nos Estados Unidos. Né? Entendi. Não, assim, a minha opinião seria você morar primeiro perto da faculdade, porque geralmente aluno é meio que tudo parecido, né? Então você não corre risco de morar com alguém meio, vamos dizer, correr algum risco desnecessário. Então, e geralmente perto da faculdade os aluguéis geralmente são mais baixos, né? Então eu faria isso. E mesmo com parentes distantes, às vezes você ir para lá primeiro, assim, eu sei que é difícil às vezes, mas você começar só ficar um tempo na casa deles até você se situar lá, aí você conhece outros lugares e tentar, aí você entra no Craigslist e pergunta, essa área aqui que você acha. Eu entrei no Google bastante, né? Porque você consegue também olhar as áreas, você joga o carinha lá no Google Maps, você vê o apartamento antes de você ir lá, né? Então você vê, pô, geralmente é assim,
ou pedir para o inquilino fazer um FaceTime, se não tiver como você ir para lá. E foi, eu diria que mais ou menos assim. Eu tive 3 colegas de quarto que vieram para o meu apartamento pela Craigslist. Legal, obrigado. Sem E eles problemas. eram americanos, brasileiros ou o quê? Putz, eu tive... A maioria foi americano, eu tive um colega de quarto francês também. Mas a maioria foi americana. Mais perguntas, galera? Você quer falar um pouquinho desses livros aí, Dudu? Que são... Ah, bom, só coloquei aí para o pessoal tiver interesse, né? Para não deixar só aquele branco com perguntas, né? E... Não, são livros que eu acho legal. São... Eu comecei esse hábito da leitura mais tarde do que eu queria, né? Meio que esse ano, um pouco ano passado. Mas esse primeiro livro, putz, eu tô terminando ele agora. É sobre um cara que ele era o chefe de negociação terrorista e de assaltos, coisas da FBI. E ele pega técnicas de negociação da FBI, mas ele coloca para você no dia a dia ou no seu próprio emprego, sabe? Que eu achei um negócio muito legal. E o segundo livro, ele é um livro menor, pequeno, rapidinho de ler, sobre esse Viktor Frankl aí, que ele tinha um PhD em psicologia, ele era judeu na Alemanha durante a época nazista, e ele fez um estudo psicológico sobre o que é estar num campo de concentração. E é um livro bem motivacional, que tem algumas mensagens dele que eu vou levar para o resto da minha vida. O terceiro livro, que é esse, o Go, The Go, que é o livro da engenharia industrial, que é a engenharia de produção. Que, eu não sei se você sabe disso, mas o conceito de bottleneck vem desse livro. E ele é um livro com história, né? É uma história, não é um livro técnico que você vai ler para uma prova. É como se fosse um trabalho de ficção, porém com a mentalidade de engenharia de manufatura. E esse livro, eu diria que a maioria das minhas aulas no último semestre requeriam você já ter lido ele. E esse quarto e último livro, eu também achei ele muito legal, que ele fala sobre empresas que foram de empresas medianas, boazinhas, para grandes empresas. Por exemplo, a Gillette. A Gillette, que todo mundo usa para fazer a barba, acho que nos anos 80, 70, por aí, faz um tempo já, eles estavam quase indo à falência. E aí mudou a liderança da empresa e hoje é essa baita empresa que é hoje, né? Então, você entender a mentalidade de líderes, de diretores, de como você muda a mentalidade de uma empresa. Então, eu acho que eu estava pensando em 4 livros, para não fazer uma lista longa ou chata, né? Eu diria que você ler esses 4 livros é um negócio beneficial para sua vida profissional e pessoal também. Então, só deixei eles aí. É porque você sabe que a Adient aqui de Pouso Alegre, que é a antiga Johnson, ela estava vivendo uma situação assim, de indo para falência. Ela foi comprada, a Johnson Controls foi comprada por esse grupo, Adient, e o que eles fizeram foi somente trocar a administração da empresa. É o mesmo produto, são os mesmos clientes, não mudou nada de processo, de nada, mudou a administração. Então é um negócio que realmente é interessante. Repete para mim o que é o STAR mesmo? É situação, tarefa, ação, resultado. Só Vou deixar aqui para a galera. E pessoal pode, que é a tradução do inglês, mas acho que deu para traduzir legal. Então, entrar no YouTube e ver isso daí, tem vários exemplos, né? Só uma coisa rápida, por exemplo, uma pergunta típica de uma entrevista me fala uma vez que você teve que trabalhar em um time para conseguir um objetivo. Uma coisa que eu ouvi algumas vezes aqui, né? Aí você fala, bom, situação. Quando eu estava no meu estágio, a gente tinha que desenvolver um jeito da solda ter menos defeitos. Aí você faz a tarefa. Bom, a gente dividiu, uma pessoa fazia tal coisa, outra pessoa fazia tal coisa, outra pessoa fazia tal coisa,
E aí, para colocar esse plano em ação, a gente fez tal, 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 e com isso, os defeitos por solda diminuíram por 30%. Então, você meio que não se perde na própria resposta, né? Gostei disso daí. Eu vou deixar até anotado aqui para passar para a turma. Mais perguntas, pessoal? Senão a gente vai. Situação, tarefa, ação. Ô, Dudu, você ainda está indo para a universidade? Não, eu já me formei, já tudo Não certo. vai mais, né? Legal. Eu vou mandar uma mensagem para o Sony para ver o ano que vem, provavelmente, como é que faz para a galera poder ir. E eu falo para a turma como é que vai ser, porque é uma chance, é uma oportunidade boa. Com certeza. Beleza, turma? Deixa eu só tirar uma foto. Volta naquela primeira, para mim, no primeiro slide, que tá a sua foto. Deixa eu tirar um print aqui. Aí, isso mesmo. Peraí. Pronto. Então, Dudu, Eduardo, né? Eduardo, agradeço novamente, viu, em nome da UNA. A gente abre as portas para você. Claro que tem um pouco de barreira na língua, né? Mas se você tiver alguma dificuldade na PEPS que a gente puder ajudar, você conte conosco de qualquer forma. Opa, com certeza, agradeço. Nem que não seja um treinamento, né? Alguma coisa para eles, mas para você. Estamos de portas abertas. Quando puder também vir nos visitar, fazer um bate-papo desse ao vivo, né? E tete a tete, ao vivo, a cores e presente. Isso é bom, com certeza. Agradeço muito, obrigado aos alunos que participaram. Depois eu passo para a Roberta os nomes, tudo direitinho. E é isso, viu? Boa noite a todos. Muito obrigado novamente, Dudu. E estamos aí, viu? Precisar. Boa noite a todo Parabéns, mundo aí. foi Qualquer muito legal. coisa, tá aí o meu e-mail. Não hesite em entrar em contato. Boa noite, obrigado pela conversa, obrigado, Pedro, também. E até mais tarde. Até mais tarde. Opa, viu? até mais tarde. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo mundo. Peraí, só um pouquinho, Dudu. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Tranquilo.